Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, senhores. Hoje eu quero gravar um vídeo com vocês para que abordemos, para analisar um julgado paradigmático do STJ por meio do recurso especial RESP 1.808.767 do Rio de Janeiro. Um julgado da 4ª turma do STJ, um julgado que se deu à unanimidade. Sempre gosto de destacar para que os senhores extraiam a força do julgado e que contou com a relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, um julgado ali datado de outubro de 2019, que foi recém-publicado. E ele trata do que? A temática desse julgado diz respeito à partilha extrajudicial nos casos em que há testamento, partilha judicial, testamento, inventário extrajudicial, nos casos em que há testamento. Muito importante porque o STJ veio a conceder, portanto, uma nova interpretação ao artigo 610 do CPC, como nós vamos comentar aqui. Bom, vamos prosseguindo e, como de costume, vamos compreender as circunstâncias do caso concreto, para que a gente possa extrair conteúdo do julgado. É sempre necessário que compreendamos as peculiaridades do caso concreto. Então é o seguinte, a parte veio a falecer, faleceu em fevereiro de 2015 e deixou bens em favor de B, seu marido, e C e D, que são os seus filhos maiores. Ela deixou para eles um testamento público, aonde afirmou, testamento público que foi inclusive processado perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro, e nesse testamento a parte afirmou expressamente que a parcela de seu patrimônio compreendida como a disponível, sua parte disponível, portanto, ela foi totalmente destinada ao viúvo. Então, o conteúdo desse testamento
se deu no sentido de atribuir os bens da parte disponível, né? O senhor sabe que quando o de cujos, pelo princípio da Sain, vem a falecer, a parcela do seu patrimônio se divide entre a parte disponível e a parte legítima. A parte legítima é aquela que é obrigatoriamente partilhada, a parte disponível, ele é disponível, ele é livre para fazer a partilha livremente. E ele, na parte disponível do imóvel, o atestou ao seu marido. Bom, em sequência, deu-se início, portanto, a um inventário judicial. Deu-se início a um inventário judicial no qual foi requerida a partilha dos bens. E os bens, partilha dos bens. Os bens eram um imóvel e 3 cotas sociais relativas a 3 empresas, 3 sociedades empresárias, do qual o de cujos fazia parte. Tendo o juízo, segundo a vara de oficiações, determinado o processamento da apuração dos haveres em 3 processos distintos, distribuídos por dependência. Então, nessa circunstância aqui, a apuração dos haveres, ela se deu em 3 processos distintos. Que foram distribuídos por dependência ao inventário judicial. Tá certo? Bom, no entanto, no curso desse processado, no curso do inventário, como se tratava de uma sucessão simples, que envolvia herdeiros maiores, herdeiros capazes e que estavam em consenso, havia uma concordância, diante da alteração que teve a previsão de partilha extrajudicial e de uma diretriz implementada pela Corregedoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, mesmo tendo já havido uma partilha e uma implementação por meio de testamento, os interessados requereram, então teve um requerimento de extinção do feito, extinção do processo e autorização para o processamento do inventário e da partilha dos bens pela forma extrajudicial. Então, requerimento, resumidamente, de extinção do feito e o processamento da partilha pela via extrajudicial. E aí, diante deste requerimento, o juízo de primeiro grau indeferiu, as partes irresignadas interpuseram agravo de instrumento e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve a decisão do juízo de primeiro grau, portanto, determinando o prosseguimento do processamento pela via judicial, não permitindo, desse modo, o processamento pela via extrajudicial. Tudo isso com base na existência do inventário. E aí, tanto o juízo de primeiro grau quanto o juízo de segundo grau no Rio de Janeiro utilizaram-se como justificativa justamente o artigo 610, que nós veremos já. E aí foi interposto o recurso especial que estamos a analisar aqui sobre a alegação de uma má interpretação desse artigo 610 e a negativa de vigência, portanto, da adequada interpretação desse artigo 610, do caput e do seu parágrafo único. Muito rapidamente, vamos fazer aqui um pequeno apanhado. Olha só, o que consiste o inventário? Em primeiro lugar, inventário é um procedimento, como nós veremos, pode ser judicial ou extrajudicial, que se destina à arrecadação. Então é um procedimento onde os bens são arrecadados, descritos, avaliados e liquidados
Então nós temos a arrecadação, a descrição, a avaliação e a liquidação dos bens que compõem o acervo patrimonial do de cujos, os bens / direitos, né, bens ou outros direitos que sejam titularizados pelo de cujos, e após há uma satisfação das dívidas. Então, além de verificarmos o ativo, vamos assim dizer, trata-se também do passivo, satisfação das dívidas. Há uma satisfação do passivo. E aí, eventual saldo remanescente na diferença do ativo e o passivo será partilhado. Então, o que sobrar aqui será após partilhado. Dar-se-á partilha entre os sucessores. Por isso que se fala inventário e partilha. Partilha é eventual, né? Partilha do que vier eventualmente a sobrar. Esse inventário, o inventário pode se dar pela via espécies. O inventário pode ser judicial, que é um processo judicial regulamentado entre os artigos 610 e 673 do CPC, como pode também se dar pela via extrajudicial. Essa via extrajudicial foi implementada por meio da Lei 11.441 de 2007. Então não é propriamente uma novidade do Código de 2015. Ela foi implementada no Código de 73 por uma reforma que se deu em 2007. Lei 11.441 de 2007. No Código atual, ela está representada pelo artigo 610. E aí, nesse caso, nós teremos o inventário e a partilha realizado por meio de uma escritura pública e não por uma sentença, por uma decisão judicial. Bom, se não, vejamos. Olha o que dispõe aí o artigo 610, para que não reste dúvida. Olha lá, 610 do CPC, tá? Nós veremos aqui também dispositivos do Código Civil, mas terá destacado que é Código Civil. Quando não tiver, é sempre Código de Processo Civil, que é a nossa temática aqui. Bom, havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Então são duas espécies de inventário, judicial e extrajudicial. Será judicial quando existir testamento ou interessado incapaz. Então, a incapacidade de um dos sujeitos ou a existência de testamento, segundo o caput, inviabilizaria o testamento extrajudicial. Aí vem o parágrafo 1º. E o parágrafo 1º prevê: se todos forem capazes e se houver concordância e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, ou seja, a modalidade extrajudicial. Escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituição financeira. E continua o parágrafo 2º. O tabelião somente lavrará a escritura pública. Então, tabelião, não juiz. Escritura pública, não decisão. Então, o parágrafo 2º continua tratando da modalidade extrajudicial. O caput falou da via judicial, os parágrafos estão falando da via extrajudicial. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Então a preocupação aqui foi com uma assistência técnica. Vejam, então por meio da redação desse dispositivo, o que a doutrina inicialmente afirmava?
que são requisitos. Requisitos para o inventário extrajudicial. Em primeiro lugar, que haja herdeiros capazes. Esse é o primeiro requisito. Todos os herdeiros deveriam ser capazes. Porque havendo interessado incapaz, deveria ser realizado o inventário judicial. Segundo requisito, é necessário que haja consenso. Consensualidade. Deve haver consenso entre os herdeiros quanto à divisão dos bens. Todos devem estar nos dizeres da lei concordes. Então aqui, ó, capacidade, consenso. Terceiro requisito, presença de advogado, advogado lato sensu, assistência técnica. Aquela ideia de capacidade, processo postulatório. Todas as partes interessadas devem estar, portanto, assistidas por advogado ou por defensor público. Está aqui, parágrafo 2º, necessidade de advogado. E tinha um quarto requisito, que era a inexistência do quê? De testamento. De onde se tirava essa inexistência de testamento? E é isso aqui que é o objeto da nossa análise e desse julgado paradigmático, muito importante. Ela vinha do caput, porque o caput nos trazia 2 requisitos. A incapacidade levava ao inventário judicial, mas a incapacidade já era tratada aqui, ó, herdeiros capazes. Então aqui é uma mera repetição. O que havia de novidade realmente é o testamento. Havendo testamento, será judicial, logo não pode ser extrajudicial. Então, para que seja extrajudicial, ao contrário senso, não pode ter testamento. Então, esse quarto requisito vinha do caput. O falecido não poderia, portanto, ter deixado testamento. Pela redação, pelo texto expresso da lei, havendo testamento, deveria ser feito necessariamente inventário judicial. Acontece que esse quarto requisito começou a sofrer paulatinamente críticas por meio da doutrina. Quer ver? Trouxe aqui uma primeira posição de Anderson Schreiber, um dos principais civilistas dos dias atuais, da contemporaneidade. Então, sobre o requisito da ausência de testamento para o inventário extrajudicial. Olha o que chegou a dizer Anderson Schreiber, aqui já a edição de 2020. Não tem razão de ser a ausência de testamento. Pelo contrário, cria no Brasil um cenário insólito, em que o testador que realiza testamento, pretendendo justamente evitar conflitos futuros entre seus herdeiros, acaba por lhes impor a via judicial, mesmo que não haja nenhum herdeiro incapaz e todos estejam de acordo com a divisão dos bens. Trata-se de verdadeiro contrassenso. E aí foi esta lógica que, veja, há diversos encontros de jornadas se utilizaram. Olha o enunciado 600 da 7ª Jornada de Direito Civil do CJF. Após registrado judicialmente o testamento e sendo todos os interessados capazes e concordes com os seus termos, não havendo conflitos de interesse, é possível que se faça inventário judicial. Veja que no enunciado 600 falou que mesmo havendo testamento após o seu registro, preenchidos os outros 3 requisitos, pode sim ter o inventário extrajudicial. Olha o enunciado de número 77 da primeira jornada sobre prevenção e solução extrajudicial de litígios. Havendo registro ou expressa autorização do juízo sucessório competente nos autos do procedimento de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, o inventário e partilha poderão ser feitos por escritura pública, extrajudicialmente, portanto, mediante acordo dos interessados como forma de pôr fim ao procedimento judicial. Vejam agora o enunciado de número 51 da primeira jornada de direito processual civil do CJF.
havendo registro judicial ou autorização expressa do juízo sucessório competente, nos autos do procedimento de abertura, registro e cumprimento de testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes, poderão ser feitos inventário e partilha por escritura pública, logo, extrajudicialmente. E o enunciado de número 16 do IBDFAM. IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Vou tirar aqui que ficou ruim. Instituto Brasileiro de Direito de Família. O que dispõe? Mesmo quando houver testamento, sendo todos os interessados capazes e concordes com os seus termos, não havendo conflitos de interesses, é possível que se faça pela via extrajudicial. Então, com base nesses influxos, vejam o que o ministro Luiz Felipe Salomão, no acórdão, aqui nós temos, portanto, uma passagem do acórdão, chegou a afirmar. Foi autorizada, assim, a via extrajudicial do inventário mediante a lavratura da escritura pública, cujo pressuposto base é a ausência de litigiosidade e que os envolvidos sejam capazes e estejam de acordo com a vontade manifestada pelo testador. No entanto, e aqui reside a polêmica, a redação do dispositivo deixa margem às dúvidas. Realmente o caput gera dúvida. Que no limite pode inviabilizar o processamento do inventário extrajudicial quando há disposição de última vontade do decujus. Penso que o só fato de existir testamento não pode ser impeditivo para que o inventário siga pela via administrativa, extrajudicial, dando mesmo. Data vênia, não parece razoável obstar a realização do inventário da partilha por escritura pública quando há registro judicial do testamento, já que haverá definição precisa dos seus termos, ou a autorização do juízo sucessório, ao constatar que inexistem discussões incidentais que não possam ser dirimidas na via administrativa, sob pena de violação a princípios caros de justiça, como a efetividade da tutela jurisdicional e a duração razoável do processo. Então a lógica aqui foi a que o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do recurso especial, ele veio a propor uma nova interpretação. O conteúdo do julgado é este, uma nova interpretação do artigo 610, principalmente em seu caput. De modo que, mesmo havendo testamento, seja possível o inventário judicial. Ele faz depois, inclusive, uma leitura, uma interpretação no sentido de que ela seja sistemática, uma interpretação sistemática, como eu havia mencionado ainda há pouco com os senhores, com os artigos 2015 e 2016, esses dois aqui, do Código Civil de 2002. E a leitura combinada desses dispositivos redundaria na possibilidade do inventário extrajudicial, ainda que existisse testamento, se os outros requisitos estivessem presentes, como a capacidade dos demais interessados, a concordância, o consenso e a assistência por advogado. Então, o testamento, ele deixa de ser, desde que o testamento tenha sido registrado previamente por um procedimento especial que existe, e nós veremos, a existência de testamento deixa de ser um obstáculo à via extrajudicial. A redação desses artigos 2015 e 2016 do Código Civil, os senhores encontrarão aqui, que foi citado pelo relator. Eles devem ser interpretados de forma acumulada com o artigo 610 do CPC. Portanto, essa é a proposta. Se os herdeiros forem capazes, 2015 do Código Civil, se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha amigável por escritura pública, termo nos autos do inventário ou escrito particular, sendo homologado pelo juiz. Nada falou, portanto, do requisito da ausência de testamento. 2016 do Código Civil. Será sempre judicial a partilha se os herdeiros divergirem. Então aqui a ausência de consenso. Não estão concordes.
assim como se algum deles for incapaz. Incapacidade. Nada falou, portanto, a respeito da existência de inventário de testamento. Tá? E aí, o relator traz também uma ideia importante no sentido de relembrar que o processo ele é um meio para o exercício da jurisdição, para a implementação do direito material, nesse caso o direito sucessório. Então uma outra lógica aqui para justificar essa nova interpretação dos 610 é aquela ideia clássica de instrumentalidade do processo. O processo não é um fim em si mesmo. O processo é um instrumento, é um mecanismo para o exercício da jurisdição e, com isso, a satisfação do direito material. Então, o processo não pode criar mecanismo, criar obstáculo ao implemento do direito material. Tá certo? Se a via judicial é prescindível, se ela pode ser desprezada, como o legislador parece ter induzido, não seria razoável proibir, na ausência de um conflito de interesse, um dos requisitos é a consensualidade, que os herdeiros maiores e capazes, portanto, se socorram da via administrativa para efetivar essa sucessão, essa transmissão patrimonial. E aí ele traz algumas referências bibliográficas que está na tela aí para os senhores. Vejam, vou me furtar de fazer a leitura, que o vídeo já está extenso, já passei a ideia principal do julgado. Está aí os dizeres do professor Humberto Teodoro Júnior, também aqui embaixo os dizeres do professor Nelson Neri Júnior a respeito do inventário e partilha na modalidade extrajudicial. O acórdão também traz uma visão da partilha extrajudicial ao redor do mundo. Então, olha lá. Deveras, a partilha extrajudicial é instituto crescente e cada vez mais consagrado no direito comparado. E aí traz uma passagem doutrinária do professor Zeno Veloso, que traz lá o Código Civil francês, Código Civil português, o Código Civil espanhol, Código Civil argentino, Código Civil da Suíça, e por aí vai, Código Civil paraguaio, peruano, até o japonês, Código Civil de Quebec, Código Civil alemão, Código Civil italiano, nesse sentido de implementação de um inventário e partilha pela via extrajudicial. Esta é uma passagem da obra do professor Zeno Veloso. Tá? E aí, o julgado ressalta que o testamento, como ele deixa de ser um requisito necessário para a implementação, a inexistência do testamento deixa de ser um requisito necessário para o inventário extrajudicial, o julgado destaca que, na verdade, para que o inventário seja feito pela via extrajudicial, o testamento ele tem que ter sido já homologado judicialmente. Então ele tem que ser registrado em juízo. Há um procedimento previsto no Código de Processo Civil, lá entre os artigos 735 e 737 do CPC, que é a ação de cumprimento de testamento. Então, mesmo que o falecido tenha deixado testamento, vai ser possível a realização de inventário extrajudicial desde que estejam cumpridos os demais requisitos, capacidade dos interessados, assistência por advogado e consensualidade entre eles, se antes do inventário extrajudicial tenha se instaurado um procedimento para a abertura, registro e cumprimento do testamento, grosso modo uma homologação judicial dos termos do testamento. Nós trazemos aqui também uma passagem doutrinária sobre esse procedimento de registro em juízo do testamento. E aí o julgado disso aqui é o que consta do acórdão do RESP a respeito do testamento. Vai afirmar lá, ó. Testamento é um negócio
jurídico pelo qual a pessoa capaz faz disposições de caráter patrimonial ou extrapatrimonial para depois de sua morte, artigo 1857 do Código Civil, fazendo o testador amplo exercício da sua autonomia de vontade, seja quanto ao patrimônio, seja em relação às questões existenciais, respeitados os limites da norma. Com a morte, por meio da saisine, princípio da saisine, transmite-se a herança aos sucessores legítimos e testamentários, momento em que a universalidade de bens é definida em sua composição por meio do inventário, bem como a individualização da cota hereditária em relação a cada sucessor por intermédio da partilha. E aí nós temos, por fim, aqui a ementa do julgado, recurso especial, civil, processual civil, sucessões, existência de testamento, inventário extrajudicial, possibilidade, desde que os interessados sejam maiores, capazes e concordes, devidamente acompanhados de seus advogados. Entendimento dos enunciados 600 da 7ª Jornada de Direito Civil, CJF, 77 da 1ª Jornada sobre Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, 51 da 1ª Jornada de Direito Processual Civil do CJF e enunciado 16 do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família. E aí, vou me furtar de fazer a leitura de todos os itens da ementa. O vídeo já está bastante extenso, os senhores podem dar pausa e efetuar a leitura. Tá, item 1 e 2 na tela aí para os senhores, e agora os outros, os itens 3, 4 e 5 na tela, complementando todo o julgado, tá certo? Bom, então essas as relevantíssimas considerações a respeito desse julgado, recurso especial de número 1808767 do Rio de Janeiro, que versa sobre a interpretação do artigo 610 do CPC, partilha extrajudicial. Não há mais a lógica de que a presença de um testamento seja um óbice inerradável à realização da partilha por meio de escritura pública. Tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.